Para muitos cristãos, entender a Bíblia ainda é uma tarefa complicada, mas nesse vídeo você vai ver que com a ajuda do Espírito Santo e as estratégias certas é super possível ler e compreender a palavra do Senhor. É por isso que hoje eu trouxe 7 estratégias para você aplicar na sua leitura bíblica e, enfim, compreender a palavra de Deus. Eu sou a Kelly e você está no canal Devocionar. Olá, que bom te ver por aqui. Seja bem-vindo ao Ministério Devocionar. Junte-se a nós, porque aqui todo conteúdo disponibilizado tem um único objetivo: que você construa o seu momento a sós com Deus. Mas esse momento fica bem difícil se não entendemos a palavra do Senhor. É por isso que hoje eu vim trazer 7 estratégias para você aplicar no seu momento de leitura bíblica e, enfim, começar a entender as Escrituras Sagradas. E a 7ª estratégia ainda vem com bônus para você fechar com chave de ouro o seu momento de leitura. Vamos lá? E a primeira estratégia que você precisa aplicar para ter uma boa compreensão do texto bíblico é escolher uma tradução fácil. É muito importante que você seja estratégico na escolha da tradução da Bíblia que você vai usar para que você tenha uma melhor compreensão do texto bíblico. Temos hoje muitas traduções no mercado. É claro que a palavra de Deus é a mesma. O que vai diferenciar é a forma com que a mensagem vai ser passada. Temos traduções um pouco mais antigas que têm uma linguagem um pouquinho mais difícil, como por exemplo a Almeida Corrigida e Fiel e a Almeida Revista e Corrigida. Mas em contrapartida temos também traduções que se aproximam da nossa linguagem, que são mais contemporâneas, como por exemplo a NVT, que é a nova versão transformadora, a NVI, que é a nova versão internacional, a NAA, que é a nova Almeida atualizada, e ainda para aqueles que são muito iniciantes, que estão tendo seus primeiros contatos com as Escrituras Sagradas, temos a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Todas essas traduções vai vir com uma linguagem mais acessível, mais próxima da nossa realidade. Então, seja bem estratégico na escolha da tradução bíblica que você vai utilizar. A segunda estratégia a ser utilizada é definir por onde você vai começar. Não adianta sentar para estudar a Bíblia sem saber o que você vai ler naquele momento. É por isso que é muito importante você ter em mãos um plano de leitura bíblica. E esse plano de leitura bíblica vai te ajudar a se organizar e a saber qual texto bíblico você vai ler a cada dia. Você pode começar a ler a Bíblia pelo Antigo ou Novo Testamento. Independente de onde você for começar, estabeleça pequenas metas para que isso te motive e você possa acompanhar o seu progresso na leitura bíblica. Por exemplo, se você quiser fazer uma leitura na porção do Antigo Testamento, escolha dos livros que compõem o Antigo Testamento uma meta pequena, como por exemplo os livros poéticos. Leia os livros poéticos, estrutura o seu plano de leitura dentro desses livros para que você saiba qual dia você vai ler o quê, e quando terminar essa meta, escolha um outro bloco para você ler. Isso vai te deixar animado, você vai conseguir acompanhar o seu progresso e vai organizar o seu plano de leitura. Você não vai ficar mais perdido sem saber o que ler no momento da sua leitura bíblica. Então, aplique essa estratégia de definir por onde você vai começar a sua leitura bíblica através de um plano de leitura. E vamos lá avançando para a nossa terceira estratégia, que é a oração. E olha, parece óbvio, mas muitas vezes a gente erra justamente no que é óbvio. A gente vai com aquela empolgação, coloca na nossa mente: hoje eu vou ler a Bíblia, pega a palavra de Deus, senta, abre e começa a ler. Quando percebe, já está lá pelas tantas e nem orou antes de começar a leitura da palavra. Gente, isso é muito importante. E a oração faz toda a diferença para a compreensão do texto bíblico. A Bíblia é o único livro que você pode ter o privilégio de ler na presença do autor. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia, é ele que abre o nosso entendimento para que possamos compreender a própria palavra do Senhor. É por isso que é super importante você fazer uma oração antes de iniciar a sua leitura bíblica. Então, ore ao Senhor pedindo sabedoria, conforme somos instruídos em Tiago. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente. Mas me conta aí, você
Você realmente sempre ora antes de ler a Bíblia ou já aconteceu com você de ir empolgado para a leitura e quando percebeu já estava para lá de Bagdá e não orou ao Senhor? Me conta aqui, se isso já aconteceu com você. Compartilhe essa experiência comigo. Mas agora você pode estar aí pensando, Kelly, legal, essas 3 primeiras estratégias que você me apresentou, eu conheci, até já tentei aplicar, mas no meu caso não resolveu muita coisa não. E aí, o que eu faço? Continua aqui comigo, porque as próximas estratégias são ouro fino. Coisa bacana para você aplicar no seu momento de leitura e que com certeza, somada a essas 3 primeiras, vão fazer com que você compreenda as escrituras sagradas. Então continue aí comigo porque as próximas estratégias são top demais. Vamos lá para a 4ª estratégia. Identifique o gênero literário. Tô falando? Não sai daí não que as próximas estratégias estão top. Fica comigo. E aí, o gênero literário? Bom, a Bíblia é uma coletânea de 66 livros. Esses livros têm diferentes gêneros literários. Neles você vai encontrar, por exemplo, a narrativa, que está presente nos livros históricos, nos evangelhos. Você também vai encontrar uma conotação poética, presente nos livros de Salmo, Provérbios, Cantares. Você também vai se deparar com um gênero profético, com aquela conotação de projeção para acontecimentos futuros. Isso você vai ter bem presente nos livros dos profetas maiores e menores. Enfim, você vai encontrar diferentes gêneros literários nas escrituras sagradas. Por isso, é muito importante para a sua compreensão do texto bíblico que você, de fato, consiga identificar qual é o gênero literário do texto que você está lendo. Isso vai facilitar o seu entendimento, porque você já vai trabalhando a sua mente para a leitura do texto que está diante de você. Se é um texto narrativo, se é uma linguagem mais poética, se é algo mais profético. Então você já vai se situando no contato com o texto para você melhorar a sua compreensão e ampliar o seu entendimento da palavra. Além de saber identificar o gênero literário, é muito importante que você consiga também entender o tipo de abordagem que o texto está fazendo. Ele pode fazer uma abordagem real ou uma abordagem figurada. Isso é muito presente ao longo das escrituras. Por exemplo, nos evangelhos o Senhor vai dizer que Ele é a porta e não necessariamente Ele é aquele objeto que a gente conhece como porta. Essa é uma autoidentificação figurativa para nos mostrar que Ele é o único acesso ao qual nós temos a Deus. E na Bíblia você vai encontrar muita coisa no seu sentido real, mas também muita abordagem figurada. Então, se liga para que você não se confunda. Então é importante que você consiga compreender o gênero literário e também a abordagem, se é real ou figurativa. Então, caminhando para a nossa 5ª estratégia, você precisa ler o texto mais de uma vez. E é sério isso. Muitas vezes a gente erra naquilo que é básico. Vamos lendo a Bíblia de forma muito rotineira, como se estivesse lendo qualquer outra informação. Porque normalmente a nossa leitura é algo tão natural pra gente que a gente faz ela de forma despretensiosa. Mas no momento da leitura bíblica, você precisa empregar uma maior atenção e ser de fato intencional. Ler com calma, devagar, vírgula por vírgula, palavra por palavra, versículo por versículo, trecho por trecho, para que de fato você consiga extrair dessa leitura o máximo de informação possível. É por isso que você não pode ler a Bíblia como se fosse um jornal que você está lendo, uma revista, um noticiário. Não, você precisa redobrar a sua atenção. E é por isso que, se for necessário, leia 1, 2, 3, 4, 10 vezes o mesmo trecho, até que você consiga extrair o máximo de informação possível daquele trecho. E se ainda assim o seu entendimento estiver muito turvo durante a leitura, vai fazendo pausas para a oração. Leia a Bíblia orando. Isso mesmo, vai fazendo pausas durante a leitura para você orar. De fato, peça a Deus que ilumine a sua mente.
Faça como o salmista, peça a Deus, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, vai parando, dando pausa e orando a Deus para que abra o seu entendimento, para que desvende os seus olhos, para que de fato você consiga absorver as verdades das revelações sagradas. A sexta dica é muito importante e muita gente erra nisso. Leia o texto dentro do seu contexto original. Não tire o texto do seu contexto. Muitas vezes o texto é tirado do seu contexto original para embasar opiniões, argumentos, e isso fere a verdade bíblica, distorcendo ela. Por isso é muito importante que você preserve na sua leitura o contexto em que o texto está inserido, tanto o contexto imediato quanto um contexto ampliado. O contexto imediato se refere àquilo que está antes e depois do trecho que você está lendo nas escrituras. Então, quando você lê aquilo que está antes e o que está depois, isso te dá um maior entendimento da passagem que você está lendo. O contexto ampliado se refere à conexão do trecho que você está lendo com o objetivo geral do livro em que ele está inserido. Quando você consegue fazer essas conexões entre aquele trecho e o objetivo do livro que você está, você realmente amplia a sua visão e o seu entendimento das escrituras. Então, não tire o texto do seu contexto, preserve o contexto imediato, o que está antes e depois do trecho que você está lendo, e preserve também o contexto ampliado, essa conexão do trecho que você está lendo com o objetivo geral do livro que você está lendo. Combinado? E chegamos na sétima estratégia, e se você está aí ligadinho, anotando tudo para aplicar no seu momento de leitura bíblica, eu quero saber se esse vídeo está te edificando, está gerando valor para o seu crescimento espiritual. Se isso está acontecendo, sinaliza para mim com um like. Deixa o seu like para eu saber que você está sendo edificado com todas essas estratégias que eu sinalizei até aqui. E vamos lá para a nossa sétima estratégia, que é: faça perguntas ao texto. Isso aí, esse é o pulo do gato. No momento em que você leu, releu, orou, pediu entendimento, esclarecimento a Deus, vai por etapa, pausadamente, extraindo informação do texto. Uma boa estratégia para você conseguir cavar e tirar todas as informações da Escritura Sagrada é fazendo as perguntas-chave ao texto que você está lendo. Como, por exemplo, quem, o que, onde, como, porquê, para quê. Vai fazendo perguntas ao texto e, principalmente, anote essas informações que você vai extrair do próprio texto. O próprio texto vai te dar as informações necessárias para responder essas perguntas. E diante das informações recolhidas do texto, você vai conseguindo entender o enredo, a história, a estrutura, o acontecimento, o evento e, sobretudo, a mensagem que aquele texto quer passar. E é aí que se encaixa a nossa dica bônus para você fechar com chave de ouro esse momento de leitura bíblica. Você escolheu uma versão bíblica fácil, definiu por onde começar, orou, identificou o gênero literário, leu mais de uma vez o texto, entendeu o texto dentro do seu contexto e fez perguntas ao texto. Agora, para fechar todas essas estratégias aplicadas no seu momento de leitura, você precisa, sabe de quê? De viver e pôr em prática tudo que você aprendeu na sua leitura bíblica. É isso mesmo. Não adianta nada você ler a Bíblia, estudar, compreender, mas não aplicar ela na sua vida. Então, use tudo aquilo que o Senhor ministrou no seu coração, que o Senhor renovou na sua mente, para que de fato o Espírito Santo haja na sua vida e vivifique a palavra através das suas ações. Povo do céu, você tem noção que você acabou de receber um conteúdo riquíssimo, com estratégias maravilhosas, práticas e eficazes para você aplicar no seu momento de leitura bíblica e entender a palavra do Senhor. Então, só te resta uma única coisa a fazer: correr para o seu momento a sós com Deus, abrir sua Bíblia
e começar a exercitar a compreensão da palavra do Senhor. E mais uma vez eu vou te convidar a se juntar a nós no Ministério Devocional, porque aqui você viu que realmente tem conteúdo de valor que te ajuda na prática a ter o seu momento a sós com Deus com qualidade, com oração, entendimento da palavra e comunhão com o Senhor. Então junte-se a nós, não perca tempo. Que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.